Hoje nós vamos falar do 19º Abraspapo. No dia 29/5 nós começamos e achando, né, que nós iríamos ficar por pouco tempo nessa pandemia e não foi bem assim. Nós já estamos chegando ao fim do ano e a pandemia está aí, tá? De uma forma cruel para a gente, mas a gente vai tocando o barco. E nós estamos chegando hoje no 19º Abraspapo, tá? O primeiro Abraspapo foi evento pós-pandemia e a gente ainda não está nessa fase de pós-pandemia, muito pelo contrário, a coisa está piorando. E o 19º Abraspapo vai ser agora com o nosso querido doutor Juncal, tá? Médico urologista, que vai falar sobre esse tema muito importante, né, para nós homens e para as mulheres também, porque nós somos os queridinhos de vocês. Então, é importante que vocês nos ajudem também a nos cuidarmos. Vocês que fazem a parte de vocês muito bem feita, e os homens têm que realmente, né, alguns, que a maioria está muito firme aí, acabar com essa coisa, daquele preconceito e fazer o seu exame de próstata, que é super importante. Mas eu vou aproveitar aqui, gente, pegando um gancho aqui, Neissa, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa festa de confraternização online, tá? A nossa festa vai acontecer no dia 12/12, tá? É um dia de sábado, vai começar às 20 horas, mais 20 minutos antes das 8, nossa sala já vai estar aberta e nós vamos falar, botar algumas coisas ali que vocês vão gostar do que aconteceu durante esse terrível ano de 2020, tá? E nós vamos ter uma vasta programação, uma programação muito forte, muito legal, é que nós vamos cuidar, né? Não só da parte do lazer, de curtir, de estar ali vocês em sua casa e o pessoal no estúdio e tocando e vocês dançando, mas também a gente vai homenagear a cultura e a arte. E como não poderia deixar de ser, também a ciência, que nós vamos ter homenagens, vamos falar de um pouquinho, né, da situação dos companheiros que já foram, mas vamos também, gente, ouvir depoimento daqueles companheiros que estiveram lá e voltaram, estão com a gente, tá? Então, vamos lá, a programação. Raimundo já está aí, né? Já estou vendo o Raimundo ali, não sei se o doutor Juncal já chegou, não sei, alguém me faz um sinal aí? Ainda não. Tá, então nós vamos ter o Coral Vive em Movimento, dessa vez online, tá? Um trabalho muito bonito que está sendo feito pelo maestro Gilmar Mendonça, e nós vamos fazer uma apresentação do coral, tá? Já falei da homenagem, e vamos ter um stand-up com um artista que está bombando aí na rede. Esse cara, inclusive, participou do Multishow, participou de algumas atividades aí na TV Bahia, e nós vamos ter Ivan Mesquita na nossa festa de confraternização. Ivan Mesquita vai, doutor Juncal já chegou ali, eu vou adiantar o passo para a gente começar o que realmente importa. Ivan Mesquita é aquele que fala da história do Brasil com aquele jeito baiano, aquele dialeto baiano, tá? Nós vamos ter performance com a Rosa da Democracia, peça teatral, sorteio de brindes e concurso de brindes, tá bom? Tudo isso no dia 12. Vou parar de falar aqui porque quem importa já está na sala e vamos nessa. Raimundo Lopes, por favor, dá as boas-vindas ao nosso grande doutor Juncal. Microfone. Abra o microfone, Raimundo.
Exato, está me ouvindo? Ok, vai em frente. Está me ouvindo? Pode falar, Está me Raimundo. ouvindo, Buquim? Hein? Sim, pode falar. Você está me ouvindo? Estamos te Pois ouvindo. é. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos mais uma vez aqui com o nosso Abras Papo, dando continuidade, e desta vez coerente com a campanha contra o câncer de próstata, nós decidimos convidar o doutor Manuel Juncal Passos, já conhecido entre nós, para nos prestigiar com essa palestra sobre com esse importante tema. Então, doutor Juncal, todos nós já conhecemos, é uma pessoa, além do profissional que é uma pessoa humana, entendeu? Uma pessoa que tem uma bagagem muito, muito grande, é um cara preocupado com os destinos deste país, ou seja, é pouco. Então, eu vou passar agora para o companheiro jornalista Neissar, que vai coordenar os trabalhos. Pronto, Lô. Você, Neissar. Pronto. Você, Neissar. Boa noite. O microfone estava fechado aqui, mas agora já está tudo ok. Eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos e todas que estão participando desse Abraço Papo especial, né? E dar as boas-vindas, inclusive, ao doutor Juncal, nosso convidado dessa noite, que, com certeza, vai ter muito o que falar em relação ao Novembro Azul, né? Em relação justamente a essa preocupação com a saúde dos homens, porque nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, uma boa parte dos homens ainda relega para segundo plano os cuidados consigo mesmo, né? Então, doutor Juncal, inclusive, tem até mais propriedade até para falar sobre isso, porque no dia a dia da clínica ele certamente tem muitas histórias aí para contar, e a iniciativa da Abraspet vem justamente nesse sentido, no sentido de trazer uma pessoa que não apenas tem experiência com essa questão do masculino, da saúde masculina, mas que, além de ser um médico de renome, né, também para nós da Abraspet um parceiro que não, de uma parceria que não começou agora, de uma parceria já de muitos anos, uma pessoa, um profissional que atende acredito que uma boa parte dos companheiros da Abraspet e, com certeza, muitos petroleiros, né? Então, é importante que tenhamos essa noite aqui uma pessoa que conhece de perto a realidade do público e dos associados de maneira especial, porque tem dedicado sua vida, inclusive, a sua vida profissional, no sentido de cuidar da saúde desses homens, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando, que estão assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal da Abraspet. Queria convidar também a todos e a todas que estão assistindo aqui que se inscrevam no canal da Abraspet, que deixem o seu likezinho aí embaixo, aí né, dê o seu positivo aí para o nosso canal, e se inscrevam, porque é importante para a gente ter um número grande de inscritos para poder divulgar essas iniciativas que a Abraspet vem fazendo, que eu tenho certeza é do interesse de muita gente. Então, muito obrigado a todos, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Juncal, e vou passar a palavra agora a quem de direito. Boa noite, doutor Juncal. Boa noite a todos. É um prazer muito grande conversar com vocês. Obrigado, Raimundo, que é meu amigo fora da medicina e na medicina. Conversar com o pessoal da Petrobras sempre foi um prazer, não sei porquê, mas eu sou muito ligado ao petroleiro. Eu atendo
Petrobras há mais ou menos uns 35, 40 anos, 35 anos, 40 anos exatamente. E, para dar um exemplo dessa ligação, eu vou contar 2 histórias rápidas que são verdadeiras. Eu não posso escrever isso não, porque você vai dizer que eu sou mentiroso, mas eu conto rapidinho. Uma vez chegou no consultório uma comitiva de uns 10 petroleiros do sindicato da Petrobras, me questionando a possibilidade de eu me candidatar a vereador apoiado por eles. Eu achei graça, eu comecei a dar risada, eu não acreditei no que estava escutando. Era um paciente meu que estava à frente da história, ele era do sindicato. Eu falei que era impossível, eu nunca pensei nisso, não era totalmente fora de cogitação. E por que era eu que seria o candidato deles? Porque todo mundo ia votar no senhor. Pô, eu achei fantástico e desisti. Lógico, nunca fui candidato a vereador, nem você. E, falando em vereador, um belo dia, eu nunca fui em Catu, eu não sabia como é que chegava em Catu, eu não sabia como é que saía de Salvador para chegar em Catu, eu não tinha tido esse prazer, e me chegou o presidente da Câmara de Vereadores de Catu e me convidou para entregar o título de cidadão de Catu. Eu digo, mas como é que eu chego em Catu? Ele disse, você chega em Catu, a gente vem lhe buscar aqui no Aliança às 18 horas, vai começar às 19h30, tem a sessão, depois a gente vai ter um pequeno... E ele traz de volta. E eu fui para Catu, porque fui levado, porque eu não sabia chegar lá. Fui para a Câmara de Vereadores, eu tenho uma condecoração que eu guardo com muito carinho, e foi uma noite inesquecível. A plateia era somente de paciente, estava cheia. A Câmara, não sei se tinha 8 ou 9 vereadores, 90% era meu paciente, é por isso que eu fui receber esse título. Não foi por outro motivo, o motivo foi um só. Eu era médico dos vereadores. Mas a Câmara estava cheia de pacientes, foi uma noite muito agradável e inesquecível. Então, trabalhar para a Petrobras, trabalhar com o pessoal da Petrobras é muito bom. Apesar que, atualmente, eu escuto muito choro, o pessoal está muito chateado com a Petrobras sendo sucateada, entregue, com a venda de uma refinaria. Eu só vejo o pessoal muito triste. É um momento difícil para todos nós. É um momento difícil a gente ver o trabalhador, o aposentado que passou a vida inteira dentro da refinaria e, de repente, está sabendo que a refinaria está sendo vendida a um grupo lá de fora, que não tem nada a ver com a gente e que a gente vai entregar a refinaria de mão beijada. Então, hoje eu escuto diariamente muito choro, né, sobre esse assunto. É uma tristeza, realmente. Vamos torcer que isso um dia mude e volte a Petrobras, ser a Petrobras forte e não sucateada, como está sendo sucateada e sendo vendida. Eu tinha esperança de que o pré-sal seria a salvação da lavoura. O pré-sal ia ser o dinheiro para a educação do povo brasileiro. O pré-sal ia ser o dinheiro para a saúde do Brasil. E hoje eu não escuto mais falar no pré-sal. Acabou o pré-sal. Eu sei que tem dono, mas não é a gente. E não é para a educação e não é para a saúde. Mas eu vim aqui conversar foi sobre câncer de próstata, mês de novembro. Mês de novembro é um mês que é um mês azul, que é feito no Brasil inteiro para lembrar aos homens de que existe próstata, e próstata é uma glândula que existe no homem, só existe no homem, e esta glândula foi o câncer que mais matou o homem até pouco tempo atrás. É o câncer mais frequente depois do câncer de pele, mas câncer de pele só tem um câncer que mata, que é o melanoma, o resto dificilmente mata alguém. Mas o câncer de próstata, que é o segundo câncer em frequência, era o câncer que mais matava homem. Proporcionalmente à mulher, que é o câncer de mama mais frequente, o câncer das mamas, o homem morria mais de câncer de próstata do que a mulher de câncer de mama. Há 40 anos atrás, pegar um petroleiro forte e dizer eu vou examinar sua próstata, estava arriscado a apanhar. Ninguém chegava no consultório para dizer assim, doutor, eu vim aqui fazer um exame da próstata. Isso não existia. Quando o paciente ia no consultório com uma queixa de miccional, com uma queixa que urinava mal, com uma queixa que tinha algum problema miccional, a gente falava que ia examinar a próstata. Mas tem que fazer um sermão, tem que fazer um rodeio para dizer vou examinar sua próstata. Tem que explicar muito. Geralmente a turma dizia, doutor, eu vou pensar e volto amanhã. Raramente alguém dizia, vamos fazer esse exame. E de 10 que se dizia que estava à disposição para fazer o exame na hora da consulta, 9 saía muito chateado. Se eu soubesse, eu não tinha feito, doutor.
Então, e esse paciente não voltava mais. Então, o exame da próstata, há 40 anos atrás, era um tabu. De repente, começou, no meio de comunicação, a mostrar que o pessoal morria de câncer de próstata. Todo mundo começou a ver que o parente, o vizinho, o amigo morria de câncer de próstata. E isso foi fazendo com que todo mundo fosse chegando devagarinho. E hoje é o contrário. O paciente vem assim: doutor, eu fiz 40 anos, eu fiz 45 anos, eu tenho um parente com câncer de próstata, tenho um pai com câncer de próstata, eu vim aqui fazer meu exame da próstata. É ele que vai procurando, mesmo sem nenhuma queixa. Portanto, no passado, só ia o urologista com queixa e era difícil ser examinado. E no passado, o exame se resumia somente ao toque retal. Não tinha nenhum marcador bioquímico, não tinha nenhum marcador no laboratório para dizer se existia ou não doença na próstata. De repente, como eu falei, o paciente procura o urologista hoje porque ele está consciente de que câncer de próstata existe, câncer de próstata mata, câncer de próstata maltrata. Todo mundo vai morrer, é normal, todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar para semente, mas se a gente puder ir librando a morte, se a gente puder ter uma qualidade de vida, a gente vai morrer de outra coisa. E hoje, câncer de próstata mata muito, muito menos do que câncer de pulmão, do que câncer de intestino. Câncer de próstata para matar hoje é muito difícil. É muito difícil alguém ter um câncer de próstata hoje, 2020, e um dia morrer desse câncer de próstata, a não ser que ele chegue bem adiantado. Mas se ele chegar procurando um diagnóstico precoce, raramente esse paciente vai morrer do câncer de próstata e vai ter uma qualidade de vida boa. Hoje se resume ao toque e a um marcador chamado PSA. Tem um paciente, todo mundo é sabido, todo mundo entra no Google, todo mundo procura se salvar e pergunta: vem cá, não precisa ser somente o PSA? Não. O PSA sozinho não tem valor, tem que casar com o toque retal. Mas o PSA sozinho, se ele vier alto, não é sinal de câncer? Não. PSA alterado é sinal de doença na próstata. Até que se prova o contrário, é câncer. Mas se o paciente tiver, por exemplo, uma prostatite, uma infecção na próstata, aquele paciente diz assim: doutor, eu acordei hoje de manhã, urinando de 5 minutos, eu urinava muito bem e está ardendo, está doendo. E comecei até a ter uma febre agora meio-dia. A gente toca o paciente e é uma prostatite. Não adianta pedir o PSA. O PSA está em 100, está em 150. E a gente sabe que a linha de corte, o normal é até 4, mas está muito alto. Então, não adianta fazer esse PSA porque está alto por causa da prostatite. E não vai mudar em nada o tratamento. Ok. Então, o paciente que vem com a queixa urinária ou o paciente que vem sem nenhuma queixa para fazer um check-up de próstata, eu não gosto muito do termo check-up, que check-up parece até carro. Eu prefiro fazer avaliação prostática. Esse paciente, se tiver o toque normal e o PSA normal, no dia 24 de novembro de 2020, ele não tem câncer de próstata. E se amanhã de manhã começar um câncer, daqui a 1 ano é cedo, não é tarde. O que é toque normal? O toque, a gente procura ver no toque, a próstata envolve a uretra. Você tem a bexiga, da bexiga sai um tubo que é a uretra, ela é envolvida pela próstata. Imagina a uretra sendo um tubo que passa por dentro de uma laranja. A parte posterior da laranja está em contato com o reto, bem grudada no reto. Então, dá para a gente tocar essa face posterior pelo toque retal. E no toque retal, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o paciente tem uma próstata aumentada, uma projeção da próstata como se fosse uma bola de tênis se projetando na ampola retal. E a consistência. Isso sim que é importante. A consistência de uma próstata normal é fibra elástica, é como aqui a ponta do nariz. A consistência de um câncer é pétrea, é dura, é endurecida. Uma próstata normal tem uma superfície lisa. A gente alisa como se fosse alisando manteiga e ela é lisa, ela não tem nenhuma protuberância, ela não tem nenhum nódulo. A próstata com câncer pode ter nódulos, ou um nódulo bem pequenininho, mas tem um nódulo. Esse nódulo, como falei, é duro, endurecido. Então, uma suspeita de câncer de próstata no toque retal é fundamental que se faça uma biópsia.
mesmo que o PSA esteja normal. Toque anormal com PSA normal é igual a biópsia. Quando a gente faz o toque, e o toque é normal, e o PSA é normal, não tem câncer. Quando a gente faz um toque retal normal e o PSA vem anormal, é obrigado a tentar procurar câncer de próstata. Como é que a gente vai fazer? Imagina o paciente que tem um toque, vou repetir, normal com PSA anormal. PSA é um exame de sangue, chama-se antígeno prostático específico. PSA, antígeno prostático total. Esse exame é um exame de sangue, não precisa de jejum. O paciente deve estar 48 horas sem ter relação sexual, 48 horas sem fazer montaria, bicicleta, moto, animal, 48 horas sem ter feito ginástica, uma ginástica muito forçada, e, no mínimo, 3 dias depois do toque. O toque eleva o PSA, então tem que dar um espaço de 3 dias. Qual é o PSA normal? O PSA normal, a linha de corte é 4. O quê? Um paciente com menos de 4, ele é um paciente normal. Mas em medicina, 2 e 2 não é igual a 4, é igual a mais ou menos 5. Matemática não, 2 e 2 é 4. Engenharia, 2 e 2 é 4. Medicina, 2 e 2 é mais ou menos 5. O negro jovem com história familiar de câncer de próstata, PSA, a linha de corte é 2,5. Por quê? Porque é uma doença mais frequente no negro do que no branco. Nos Estados Unidos, o negro americano tem mais câncer de próstata do que o branco. E o negro que tem uma história familiar é um paciente que a linha de corte é 2,5. Eu volto a repetir, o negro jovem, 40, 60 anos de idade, com história familiar, linha de corte 2,5. O branco, a linha de corte é 4. Mas se ele tem uma história familiar, um pai, eu vou tocar nesse assunto em seguida, um avô, 3,5, a gente já bota a pulga atrás da orelha. 3, a gente já começa a desconfiar. E no lugar de repetir daqui a 1 ano, a gente vai repetir daqui a 6 meses. Ok. Vem um PSA anormal. PSA anormal, o certo é repetir esse exame daqui a 10, 15 dias, para não partir para fazer uma biópsia somente com o resultado do exame. Tem que se confirmar. Com o laboratório de credibilidade, a gente repete o exame e, se confirmado, se pensa em fazer a biópsia. No passado, a biópsia era feita sempre com toque e ou PSA anormal. Hoje, a biópsia nunca é feita sem ter antes feito um exame chamado ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Vou explicar o que é isso. Imagina a laranja, a face posterior da laranja, você pegava 2 lobos, lobo direito e lobo esquerdo. Fazia 1, 2, 3 fragmentos, 1, 2, 3 fragmentos, 9 fragmentos de cada lado, 18 fragmentos. Um fragmento aqui, outro aqui. E aí dava negativo. Por quê? Porque aqui no meio é que estava o tumor. E a gente não via, era no escuro. Era biópsia ao acaso. Hoje, com a ressonância magnética, a gente determina o local exato do nódulo mãe, do nódulo principal, do nódulo navegador. Então, esse nódulo tem uma classificação chamada PIRHIDE. PIRHIDE 1, 2, 3, 4, 5. PIRHIDE 5, a gente faz biópsia sempre, porque 80% é câncer. PIRHIDE 4, a gente faz biópsia sempre, porque 60% é câncer. PIRHIDE 3, a gente faz biópsia sempre, porque 30% é câncer. PIRHIDE 2 e PIRHIDE 1, a gente não faz biópsia. Por que não faz biópsia em PIRHIDE 2 e 1? Vamos sair do assunto biópsia e vamos para conversar por quê. Se eu pegar a população de 40 anos de idade do mundo, passar um trator em cima, matar todo mundo, fizer autópsia de todo mundo, com certeza absoluta, 10 a 20% tem câncer de próstata, e não era para ter. Essa população tem câncer de próstata, entre aspas, um câncer normal. Um câncer normal, coisa estúpida falar isso, mas é um câncer que a gente procurou, não foi um câncer que foi achado.
Porque a população de 80 anos de idade, se a gente fizer a mesma coisa, passar o trator, matar todo mundo, fizer uma autópsia, pegar a próstata, fatiar, 60% a 80% tem câncer de próstata. E se a gente pegar a população de 100 anos de idade, que ainda namora, que ainda pensa, que ainda está andando, 100 anos de idade, bem, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, passar o trator, fizer a autópsia, pegar a próstata, fatiar, 100% tem câncer de próstata. Moral da história. Antes dos 40 anos de idade, não se procura nunca urologista para fazer um exame da próstata. E depois dos 80 anos, só se procura se tiver queixa. Sem queixa, não vá no urologista, porque ele pode complicar a sua vida. Porque você provavelmente tem um câncer que não faz mal, e um câncer que você vai chegar aos 100 anos de idade com ele e vai morrer, como todo velho, de queda, de diarreia, dormindo, sem saber que tem um câncer de próstata. Então, o câncer de próstata deve ser pesquisado dos 40 aos 80 anos. Quem deve ir ao urologista nos 40 anos de idade? Quem tem história familiar de câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é um câncer genético. Quem tem um caso na família, pai, avô, tio, irmão, tem 2,5 vezes mais possibilidade de ter de quem não tem nenhum caso. Quem tem 2 casos na família tem 5 a 10 vezes mais de possibilidade de ter do que quem não tem nenhum caso. Então, quem tem um caso na família, no passado, do pai, do avô, do tio, na dúvida se o pai teve ou não teve, não sei se foi benigno, se foi maligno, não sei de quem morreu, aos 40 anos de idade, deve começar a ir no urologista. Quem não tem caso na família, 45 em diante. Aí o senhor diz assim, doutor, meu pai morreu atropelado com 30 anos de idade, não conheci meu pai. Moço, erre por excesso, vai a partir dos 40. Doutor, meu pai morreu aos 50 anos de idade de um infarto. Moço, morreu muito jovem, talvez ele tivesse um câncer no dia que tivesse 70 anos. Vai aos 40 anos de idade. Mas quem tem uma história familiar bem documentada, que não tem nenhum caso na família, não tem por que ir antes dos 45, 50 anos de idade. Muito bem. O câncer de próstata, portanto, é um câncer genético e que deve ser preocupado com todo mundo que tem uma história familiar. A gente volta ao assunto da biópsia. A gente fez o toque retal do paciente, deu normal, o PSA deu elevado, fizemos uma biópsia teleguiada pela ressonância magnética, uma biópsia randomizada pela ressonância magnética e veio tudo normal. Conduta, cruzar os braços, parar, esperar daqui a 6 meses começar tudo novamente. História, toque, PSA e, se necessário, outra ressonância. E aí voltou a dar normal. A gente só vai pegar, fazer mais alguma coisa. Antigamente, de 6 a 6 meses, durante 5 anos, a gente ficava fazendo biópsia. Hoje não. Só vai fazer a terceira biópsia, a terceira tentativa, se o PSA disparar. Qual que é PSA disparar? Os PSA de 0 a 4, eu falei que era normal. 4 a 10 é uma faixa que, teoricamente, está dentro da próstata. Imagine a próstata sendo uma laranja. 10 a 20 saiu dos gomos da laranja, saiu da casca e está saindo da próstata. Acima de 20, o PSA significa que o tumor está distante, está no linfonodo, está no osso, está bem longe. Então, 0 a 4 é normal, de 4 a 10 deve estar saindo está dentro da próstata, de 10 a 20 está saindo da laranja, está saindo da próstata, e acima de 20 está bem distante. Muito bem. Então, o ideal é o paciente chegar cedo e a gente descobrir um PSA de 4 a 10, que, teoricamente, esse paciente vai ser curado do câncer de próstata. Esse paciente que tem 4 a 10, se vier um tumor, é um tumor confinado na próstata e, com a cirurgia de próstata, ele vai ficar, teoricamente, curado. Aí o paciente que diz assim, doutor, eu tenho uma história familiar, meu pai, meu avô, vinha o senhor aos 40 anos de idade, o senhor não encontrou nada, vinha aos 41, 42, 45, fique vindo até você cansar. Nos 80 você vai ser liberado. Lógico, aos 75, ele tem 5 pontos de safena, é diabético, é hipertenso. Deixa ele viver a vida dele. Não precisa procurar mais nada, não, 75. Mas se ele estiver bem, vai até os 80.
que provavelmente ele vai morrer com 100. E o que é que eu digo a esse paciente que tem 45 anos de idade, tem uma história familiar e eu não encontro nada? Ele vai dizer, doutor, tem alguma coisa para fazer para eu evitar câncer de próstata? Todo mundo pergunta isso. Antes que ele vá para o Google e encontre um monte de picaretagem, de safadeza, vendendo remédio de R$20 até R$20.000 para tentar evitar câncer de próstata, é melhor logo ir ao médico e perguntar. Eu vou responder. Teoricamente, tem, na prática, uma interrogação gigante. Mas errar por excesso, sem fazer mal, sem tomar remédio amargo, não faz nenhum mal. Então, não custa nada quem tem uma história familiar fazer uma prevenção como? No laboratório, os ratinhos, o rato que come muito tomate, é o licopeno, o produto do tomate, tem menos câncer de próstata. Então, coma muito tomate, não faz mal nenhum. O ratinho que come selênio tem menos câncer de próstata do que o que não come selênio. Selênio o que é? Castanha do Pará. Coma 2 castanhas de Pará todo dia. Não faz mal nenhum. Os homens do sul dos Estados Unidos, lá em Miami, têm menos câncer de próstata que os homens lá de cima, do Canadá. Lá faz mais frio. Então, o sol parece que diminui a incidência de câncer de próstata. Não custa nada você pegar, tomar sol todo dia, no mínimo 30 minutos. Não é sol de meio-dia para se torrar, é sol da luz solar. Só isso. E, finalmente, parece que a turma que tem mais relação sexual tem menos câncer de próstata. Então, não custa nada namorar o máximo possível. É um remédio que todo mundo gosta, ninguém sai zangado com esse remédio. Então, o tomate, a castanha do Pará, o sol e relação sexual. O Vietcong, o japonês, tem pouco câncer de próstata, muito menos do que a gente. O amarelo tem menos câncer de próstata do que o negro, do que o branco. Então, por que ele tem menos? Não tem explicação. Mas o Vietcong, o japonês, que chega nos Estados Unidos, 10 anos depois, tem câncer de próstata igual americano. Então, qual o motivo? Oxigênio nos Estados Unidos? Poluição nos Estados Unidos? Não, parece que é o McDonald's. Colesterol. Colesterol seria um motivo para aparecer mais câncer de próstata. Uma coisa é certa. Os pacientes que têm câncer de próstata e têm colesterol elevado, geralmente é um câncer mais agressivo. Então, vamos diminuir também a gordura. Então, repetindo, tomate, castanha do Pará, pouca gordura, sol e namorar. Esses 5, nenhum faz mal, nenhum dói e não incomoda nada, ao contrário. Vamos voltar ao assunto. Então, o paciente que fez uma biópsia uma vez, fez a segunda vez, e o PSA continua igual, de 6 em 6 meses continua igual, aí não repete a terceira biópsia, a não ser se esse PSA dispara. O paciente que tem, nos 6 meses depois, um PSA que está subindo, ou que está igual depois da primeira biópsia negativa, a gente repete a segunda biópsia. Confirmado uma biópsia positiva, esse paciente tem que ser estadiado, ou seja, procurar onde está o tumor, se está somente na próstata ou já saiu. A gente volta a dizer, o paciente chegou cedo com PSA abaixo de 10, até que se prova o contrário, esse tumor está localizado. E a conduta padrão ouro no mundo é a cirurgia de prostatodesicolectomia radical, uma linfanectomia pélvica. Muito bem, o que é isso? É tirar a próstata e tirar tudo que está em torno da próstata. O que é que está em torno da próstata? As vesículas seminais coladas, vesícula seminal onde fica armazenado o sêmen. Quando você ejacula líquido seminal. Ok. Tira também o linfonodo. O linfonodo são o quê? São linfáticos para onde a próstata drena. Qualquer parte do corpo, quando tem uma infecção, drena para os linfáticos regionais. Então, se você tem uma ferida no pé, aparece uma íngua cá na região inguinal. Essa íngua, que a gente chama de uma íngua lá na região inguinal, foi da ferida do pé. Ou seja, drenou lá para o linfonodo. É um filtro. Então, quando tira a próstata com câncer, a gente procura também os filtros, que são linfáticos regionais da próstata. Quando tira um tumor do intestino, procura o linfonodo do intestino. Do pescoço, procura do pescoço. A mulher, quando tira a mama, procura linfonodos da mama, que vai até cair embaixo da axila. Então, essa cirurgia é uma cirurgia
queira ou não queira, nenhuma presta. Cirurgia não é coisa boa, bom é ir para a praia, tomar sol, bom é ir namorar. Mas, quando não tem jeito, é o padrão ouro a cirurgia. A cirurgia, até pouco tempo atrás, eram todas abertas, uma incisão embaixo do umbigo, e era o que a gente tinha para fazer no mundo. De repente, começa a aparecer a cirurgia laparoscópica, né? Mais um corte embaixo do umbigo. São 4, 5 buracos na barriga, que desaparece com o tempo, e esse buraquinho a gente faz a cirurgia olhando no vídeo. É uma cirurgia muito, muito mais detalhada do que a cirurgia aberta. Aberta era o olho da gente que via, e mais ninguém. Aberta a gente via somente com os olhos. Não adiantava botar lupa, botar um óculos melhor, porque a gente só via o que os olhos alcançam. E às vezes não conseguia alcançar lá no fundo, principalmente esse paciente obeso. Na cirurgia laparoscópica, quem vai lá ver é uma lente. E essa lente passa para um vídeo. A gente fica vendo no vídeo. E o detalhe, toda a equipe vê, todo mundo dá um palpitezinho, todo mundo gosta de enxergar mais do que o outro, e quanto mais enxergar, melhor. E, de repente, aparece hoje, que é o padrão ouro, a cirurgia robótica que nós já temos. Já temos aqui 2 serviços na Bahia, onde a gente opera, e está chegando agora, em janeiro, um robô super avançado no Hospital Aliança. Então, a cirurgia robótica, qual é a vantagem sobre a laparoscópica? Se a lente é a mesma que vai lá dentro, é que os braços não é a mão do doutor, é um braço de um robô. Ele é muito mais fixo, ele treme menos do que eu. Qualquer um treme um pouquinho, mesmo não tremendo, treme um pouquinho. E a gente sente isso nos detalhes mínimos. O robô, ele é fixo. Ele tem umas tesouras que se movem mais fácil. Ele é uma cirurgia hoje que é o padrão ouro no mundo. Muito bem. O paciente está curado? Não, não está curado. Ninguém fica curado. Câncer é câncer, não se cura. Câncer a gente tenta resolver. O que aconteceu é que com a cirurgia prostatária radical, com diagnóstico precoce, realmente está se morrendo muito, muito, muito menos. E a qualidade de vida é boa. Os pacientes que têm uma recidiva local ou à distância, esses pacientes são resolvidos com radioterapia e hormonoterapia e vão morrer um dia de outra coisa e não disso. Esses pacientes, a grande maioria, muito grande maioria, volta a urinar como no tempo de colegial. Principalmente aqueles que tinham queixa miccional ficam felizes da vida porque não tem mais. É uma cirurgia que traz transtorno de disfunção erétil. Com a cirurgia aberta foi mais do que a laparoscópica mais do que a robótica, mas traz transtorno. E eu digo que o grande transtorno que existe é não ejacular, ter um orgasmo seco, ter um gozo seco. Isso é difícil de adaptar, mas todo mundo se adapta. O grande problema é que não vai poder mais engravidar a companheira. Mas chega na fase de câncer de próstata, ninguém quer mais engravidar ninguém. Mas o grande problema é a ejaculação que não existe. O paciente passa a ter um orgasmo seco. Muito bem. Em resumo é que câncer de próstata, como eu falei, é o câncer que mais matou. Hoje mata muito menos no mundo inteiro. O câncer de próstata hoje pode ser um câncer que a gente tem tudo para morrer de outra coisa quando o diagnóstico é feito precocemente. Mas tem aquele paciente que não vai no médico, deixou de ir, escapuliu e quando chega numa situação que não pode mais operar. É o paciente que não é o paciente que o cardiologista proíbe a cirurgia porque ele tem um coração ruim. Isso é diferente. Não é o paciente que, por motivo religioso, não quer fazer uma cirurgia que pode tomar sangue. Não, esse não é o paciente. É o paciente que chega com tumor fora da laranja. É o paciente que chega com tumor longe. É o paciente que chega com tumor no osso. É o paciente que chega com tumor nos linfonodos. Então, esse paciente não tem mais indicação nenhuma de cirurgia. E aí vai fazer o quê? A gente vai usar uma arma que está fora da conduta, que é a radioterapia com hormonoterapia. E, às vezes, nunca mais, nem a radioterapia resolve, ajuda. Vai ter que fazer somente hormonoterapia. Mas a hormonoterapia chega numa hora que para de fazer efeito. E aí o paciente vai ter que fazer quimioterapia, que também chega uma hora que para de fazer efeito. São esses pacientes que ainda vão a óbito por câncer de próstata. É o paciente que chegou atrasado no urologista. Então, quem é o paciente ideal? É o paciente que diz, doutor, eu não sinto nada, eu vim aqui
porque estou urinando bem, está tudo bem, mas quero saber se eu tenho ou não tenho câncer de próstata. O paciente, depois dos 80 anos de idade, ele só deve ir ao urologista com queixa. Doutor, eu vim aqui porque estou urinando mal. Eu passo a noite toda sentado na privada. Doutor, eu vim aqui porque eu estou urinando, fazendo força. Eu estou urinando, incomoda muito. Então, esse paciente, sim, esse paciente tem que pegar, tem que procurar se tem algum problema ou não. Mas se ele urina bem, deixa ele em paz. Ele vai chegar aos 100 anos de idade com um câncer de próstata e vai morrer sem saber que tem câncer de próstata. Alguém vai perguntar, e antes dos 40 existe a possibilidade de ter câncer de próstata? Antes dos 40 existe um câncer de próstata que é uma raridade, eu vi 2 na minha vida. É um câncer de próstata da puberdade, dos garotos de 14, 16 anos de idade, que chega de se queixando de dificuldade de urinar e a gente descobre que tem um câncer que é um câncer simplesmente muito ruim e que todos vão a óbito. Graças a Deus, é um câncer raro, muito raro, chamado sarcoma prostático, e esse câncer realmente eu vi 2 vezes na minha vida só, mas agora não vi a terceira vez. E o tumor de próstata, quando não é um câncer, é o quê? Quando não é o câncer, não é nada. Mas sim, mas o paciente não se opera de próstata, aí é outra história. É o paciente que não tem câncer, mas tem uma próstata que obstruiu a uretra e ele tem dificuldade de urinar e tem que urinar. E para urinar, a gente tem que desobstruir. Imagina a bexiga sendo um tanque, a uretra sendo um tubo, a bexiga se enche, na bexiga tem um computador que transmite para o computador central, lá para a cabeça, eu estou cheia, o computador central abre, fecha, esvazia a próstata, e a próstata esvaziada, o que é que acontece? Ela pega, daqui a pouco está cheia novamente. Mas no momento que você fecha, bota a pedra no caminho, você tem que fazer muita força para vencer a resistência e urina mal, não esvazia toda, daqui a pouco já está cheia novamente. Então, para doutor, eu urino de meia em meia hora, porque você não esvazia a bexiga. E quando você esvazia bem, igual a sanfona, abre e fecha, vai ficar 10% do que tinha. Se tinha 300 ml, vai ficar 30. Para botar normalmente 300, vai demorar 4, 5 horas, por mais água de coco, por mais cerveja que você beba. Mas se você bebe muito e não esvazia bem, daqui a pouco vai urinar novamente, não para de urinar. E urina fina, urina ruim. Esse paciente, sim, tem que ser desobstruído, mas não é tirando a próstata. Não se tira a próstata, porque a próstata se tira, como eu falei, quando tem um papel escrito câncer. Por quê? Volto a repetir. Por causa do risco de incontinência urinária, 3 a 5% dos pacientes pode ficar de fralda, isso é desagradável, e porque tem um problema, um risco gigante, como eu falei, de disfunção erétil. Disfunção erétil, quando a gente tira a próstata no câncer, não me preocupa nem um pouco, porque todos tomam remédio e resolvem. E quando não resolve com remédio, resolve com prótese. Então, não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa é ficar com a urina solta. Isso sim é um problema grave, ruim, socialmente, psicologicamente é ruim. Então, no tumor benigno, porque todo mundo pergunta, doutor, aproveita e tira logo a próstata. Não pode tirar. A gente esvazia. É que o povo chama de raspar a próstata, esvaziar. É a laranja que fica sem gomos. O que é que muda? O que é que muda é que você vai urinar muito bem, vai urinar como quando era colegial. Agora, a ejaculação é 0 ou quase 0. Esse é o problema. E você continua candidato a câncer de próstata como qualquer outro homem. Então, é frequente o paciente dizer, doutor, eu vim aqui porque eu tenho um câncer de próstata, o doutor me enganou, disse que me operou minha próstata e eu estou com câncer. Não, o doutor não operou sua próstata. O doutor raspou sua próstata, não tirou sua próstata e tinha que dizer a você que todo ano você tem que fazer o exame da casca da próstata, da casca da laranja, para ver se tinha câncer ou não. Porque o câncer nasce na casca, não nasce nos gomos. Então, todo ano tem que fazer. O tumor benigno, aquele que raspou, somente 5 a 10% recidiva e fecha novamente. É muito pouco, 5 a 10% em 5 a 10 anos. Então, tumor de próstata é um tumor que pode ser benigno ou maligno. Benigno não faz mal nenhum a ninguém, a não ser que venha fechar o canal, e aí sim tem que ser ressecado, tem que ser desobstruído. Geralmente, pelo canal, não precisa abrir, a não ser quando é uma próstata muito, muito, muito volumosa, mais de 100 gramas, por exemplo. Mas é uma próstata de volume normal, de 30, 40, 50 gramas, não tem problema. Alguém vai perguntar qual o volume normal da próstata.
No livro de anatomia testível, feito em 1902, é um livro de anatomia, 4 volumes, é a Bíblia da anatomia, tem lá escrito: uma próstata normal no adulto jovem pesa mais ou menos 20 gramas. Naquele tempo, ele deve ter pegado um bocado de francesinho, fez a autópsia e deu uma média de 20. Mas eu tenho paciente com próstata de 10 gramas com câncer e de 100 sem câncer. Tem paciente com próstata de 20 gramas obstruindo e de 200 sem obstruir. Porque não é somente o volume que obstrui, é a mudança de conformação dela que muda a curvatura da uretra. Não é fechar o tubo como se estivesse passando uma rolha no tubo. A uretra do homem é um S itálico quando ele está em pé. O pênis tem uma uretra que olha para baixo e para trás, com o pênis mole, flácido. E uma uretra posterior, que é fixa, que olha para frente e para diante, para cima e para frente. Quando a próstata, o seu paciente vai urinar e está com o pênis duro, ele não consegue urinar legal. Ele tem dificuldade de urinar. Então, quando a uretra posterior, aquela curvatura posterior, que olha para cima, muda de conformação, ele também passa a ter dificuldade de urinar. Então, a mudança da curvatura pela conformidade da próstata é que leva ao paciente urinar bem ou mal. Portanto, volume não é documento. O paciente pode ter uma próstata de 100 gramas e urinar muito bem e não ter câncer. Pode ter uma próstata de 20 gramas, 30 gramas, urinar mal. Então, qual é o volume normal da próstata de um homem? Não interessa qual é o volume. A gente procura saber, por curiosidade, para documentar, mas o que importa é, tem câncer ou não tem? Urina bem ou não urina? Esquece o volume. É só dizer: doutor, eu vim operar aqui porque tem uma próstata grande. Não, isso não existe. Eu tenho um colega que é um político no interior que me mandou o prefeito, porque ele fez um ultrassom e tinha uma próstata de 57 gramas, 60 gramas. E me mandou para eu operar. E falou com a família que eu ia operar. O paciente chegou, eu examinei, falei: não tem que operar nada, o senhor urina muito bem, volta para cá. O colega ligou muito chateado, porque indicou a cirurgia e eu contraindiquei. Se eu fosse operar ele, eu só ia prejudicar. Eu volto a repetir: tamanho de próstata não tem nenhum valor. Se você urina bem e tem uma próstata de 100 gramas, deixe sua próstata lá em paz. Tem remédio para diminuir o volume? Não existe remédio para diminuir o volume. Tem remédio para mudar a conformação histológica da próstata, para mudar a configuração da próstata, quando o paciente começa a urinar mal, antes de pensar em operar. Mas remédio para diminuir o volume não existe, porque volume não é problema. Em resumo, depois dos 40, se estiver história familiar e urologista. Depois dos 45, 50, mesmo sem história familiar, uma vez por ano em urologista. Novembro azul não é somente novembro, é todo mês. O mês que você escolhe para fazer seu exame de próstata, você escolhe, por exemplo, mês de janeiro, mês de agosto, você vai fazer seu exame. E eu digo sempre aos pacientes: se você não tiver hoje uma próstata sem câncer, um abdômen com ultrassonografia, com palpação, sem tumor, e um coração bom, você tem 1 ano de garantia. A não ser que caia um raio na cabeça. Fora disso, você tem 1 ano de garantia. O coração normal, um abdômen sem tumor e uma próstata sem câncer é 1 ano de garantia, com certeza absoluta. E todo mundo tem que se segurar e fazer 1 ano de garantia e pensar em viver até os 90. Enquanto tiver boa cabeça, viver. E falando em boa cabeça, eu digo sempre a todo mundo que se aposenta da Petrobras: procure o que fazer amanhã de manhã. Vai tocar piano, vai criar passarinho, vai criar coelho, vai criar abelha, vai se matricular no curso de teologia, no curso de história, vai ver gente jovem, mas não pare de fazer viver. Pare, continue vivendo, continue acordando todo dia atrasado para correr atrás. Se você ficar em casa trocando canal de TV ou indo para a cozinha da Palpite, aí fica ruim. Aí eu falei com o paciente: não vá para a cozinha da Palpite. Eu falei: doutor, pior que agora eu estou fazendo um curso de chefe de cozinha, agora que eu vou para a cozinha de verdade. Mas primeiro ele fez o curso de chefe de cozinha. Então a gente tem que viver e morrer velhinho, com a cabeça legal e boa. Vamos perguntar, pessoal? Vamos fazer perguntas? Bom, depois dessa aula que o doutor Juncal deu aqui para... Está no ar, Ney? Oi, estou ouvindo. Depois dessa aula que o doutor Juncal deu aqui para a gente, praticamente fica meio difícil fazer pergunta, mas a gente tem aqui
algumas perguntas que foram sendo feitas durante a pré-eleição de Dr. Juncal, e eu vou passar para ele agora as perguntas que chegaram aqui, né? Então, eu não sei, doutor Juncal, eu tenho um bocado de livro, se eu não souber, amanhã respondo, viu? Eu tenho um bocado de livro, se eu não souber, amanhã respondo. São perguntas curtas. Eu vou fazer as perguntas. O senhor prefere que eu faça todas as perguntas e o senhor responda elas em bloco? Ou o senhor quer que eu faça uma a uma? Uma a uma. Uma a uma. Pronto. Então, a primeira delas. Quem tem rins policísticos aumenta a chance de ter câncer de próstata? É a pergunta do Zero. Nada a ver. Pronto, então acho que está respondido. Segunda pergunta aqui. Por que a perda da ereção depois da cirurgia? Porque na cirurgia de próstata radical por câncer, nada raspar da próstata, não tem nada a ver. Mas do câncer de próstata, seja qual for a técnica, aberta, laparoscópica, robótica, a tendência é diminuir com a robótica, como diminuiu com a laparoscópica, mas só que a inervação do pênis corre junto, colado na parede lateral direita e na parede lateral esquerda da próstata. Mesmo você tentando conservar, às vezes você não consegue conservar, porque se você for conservar, você vai deixar tumor. Mas se você tem um tumor bem pequeno, primário, bem localizado lá dentro, você tentando conservar, só o calor mesmo do bisturi elétrico, só o trauma cirúrgico já é um motivo para levar à disfunção erétil. E temos uma terceira pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que foi feita, mas me parece que o senhor já respondeu, que perguntaram se apenas o exame de PSA é suficiente para um diagnóstico. Mas isso o senhor já falou logo no início, né? Tem todas aquelas condições entre a relação entre PSA e o exame de toque. Então, isso acho que ficou bem claro. E então, tem a outra aqui, qual a sua orientação para as companheiras, ou seja, as esposas ou companheiras, independente da relação de matrimônio ou não, que tem alguém com câncer de próstata confirmado. Como é que essa mulher pode ajudar nesses casos? Na hora que ele for operado, sendo a enfermeira, a nutricionista, a secretária, a fisioterapeuta, a companheira de 25 horas por dia, e depois que ele se livrar do médico, começar a se livrar do médico, ela continua sendo a companheira, fazendo conta que nada aconteceu, e ele colocar um colírio nos olhos, que é bom, porque o paciente fica traumatizado, uma fase de traumatismo, uma fase de um pouquinho de depressão, uma fase de sair de uma cirurgia. Ninguém gosta de ter um câncer. Se fosse uma cirurgia para implantar a cabeça, era legal. Mas uma cirurgia para pegar de um câncer, seja qual for o câncer, é uma fase que fica cabisbaixo. E ninguém faz sexo quando está triste. Faz sexo quando está alegre. É alegre porque é alegre mesmo, alegre porque tomou uma a mais e fica alegre. Mas é tentar a companheira dar um estímulo, estimular ele bastante, sobre todos os aspectos, inclusive sexual, se for o caso, e não adianta ele tomar remédio para ereção se não tiver uma companheira do lado, meu amigo. Se ele tomar remédio para ereção e tiver uma múmia do lado, não vai funcionar nada. Ele tem que ter uma companheira sexualmente. Ele tem que ter alguém que estimule, porque os remédios para ereção são remédios que não agem sobre somente o pênis, agem na cabeça. Se o sujeito não tem cabeça, estiver deprimido, tomando nenhum remédio de depressão, você pode dar 1 quilo de remédio que não faz nenhum efeito. Eu digo todo dia, tem 2 tipos de paciente, o morredor e o vivedor. Tem aquele paciente que está muito bem aprendendo, doutor, eu vou morrer, não vou, vai morrer. E tem o paciente que está morrendo e vai aprender, doutor, eu vou viver, e vai viver. Mesma coisa é sexo. É o paciente que está querendo ter vida sexual, é o paciente que vive em torno do sexo. O sexo para ele é importante. E a companheira dele tem que acompanhar. Não é porque ele teve um câncer, ela não vai ganhar nenhuma doença com esse câncer, ele não vai passar nenhuma doença para ela, 0. Então, ela tem que estimular uma nova vida, que pode ser um pouco diferente no começo. Ele tem que tomar remédio, ele tem que estimular a cabeça. Se ele colocar uma prótese, não é porque ele está com o pênis duro que ele vai ter relação.
tem que ter cabeça para ter relação. Quem goza não é pênis, quem goza é cabeça. Ele pode cortar o pênis e goza. Os pacientes com câncer de pênis que cortam o pênis, goza. Da mesma maneira. Tem o paciente que não tem nenhuma ereção, não quer tomar remédio, não quer nada e goza. Eu digo todo dia que o tratamento do paciente que tem uma disfunção erétil, uma impotência, e vem sozinho ao consultório, é mais difícil do que o paciente que vem com a companheira. A companheira é quem é o melhor remédio para ele. Não precisa ser uma companheira nova, não, que pode complicar no cartão de crédito, mas pode ser uma companheira que é a companheira dele do dia a dia. Tá bom, pronto. Aí a resposta para as mulheres que estão aí acompanhando essa palestra, né? A importância da mulher na relação e na própria saúde do homem, né? Numa situação em que o homem tenha que passar pela cirurgia, por esse cuidado com a próstata. Então, essa relação, essa mensagem do Dr. Juncal é muito importante, porque o Dr. Juncal mulheres coloca a responsabilidade também das mulheres na saúde do homem, nessa relação com o homem que enfrenta já um problema difícil, no caso de um câncer de próstata. Eu vou, então, agradecer aqui a doutor Juncal, mas não vou encerrar a nossa palestra, nem nossa live, e vou chamar, então, agora Raimundo para fazer uma consideração aí também. Ele já está até aqui na tela. Vou pedir a Raimundo, então, para fazer a colocação dele final aí. E Bonfim também deve trazer algum recado aí para a gente aí na finalização. Muito obrigado, doutor Juncal, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam essa palestra. E eu espero que, tenho certeza disso, inclusive, que para muita gente essa palestra vai fazer uma diferença grande na hora de tomar a decisão sobre consultar o urologista a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado. Raimundo. Pois é, doutor Juncal, muito obrigado, entendeu, por essa palestra, entendeu, que muito contribuiu. Nós fizemos há uns 3 anos atrás, realmente contribuiu muito para as pessoas que realmente participaram, e agora, com o maior número de ouvintes, né, eu acho que vai ser muito importante, da agora em diante, as atitudes, né, a prevenção, né, que muitos se deixam levar pelo preconceito, por isso pula e vai, quando procura o médico já está em situação difícil. Mas eu quero agradecer mais uma vez, entendeu? E toda oportunidade, entendeu? Que tiver, que o senhor possa realmente nos prestigiar com essas aulas, né? Com essa palestra importante, nós vamos lhe procurar, entendeu? Muito obrigado como amigo, entendeu? E é isso aí. Acho que hoje, como o Ney falou, você já pertence à família Abraspet, entendeu? Já é um membro da família. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite. Muito obrigado a vocês. É um prazer conversar com vocês. Faço o voto que no próximo novembro a gente esteja junto. Pelo menos até 2031, Raimundo. Até 2031 a gente vai segurar junto, tá certo? Vamos botar mais 10 anos nessa história, viu? Mas, doutor Juncal, eu gostaria de falar também uma coisa. Doutor Juncal, pois não. Eu gostaria de falar também, dar um depoimento, que eu, por exemplo, eu tenho 13 anos que fiz uma cirurgia radical, porque realmente teve que extirpar o câncer, mas eu estou com 13 anos que nunca mais senti nada em problema de pão. Faço os meus exames semestrais, mas nunca mais senti nada, estou realmente com muita saúde. Quanto a essa parte aí, não tem problema. Então, acho que é importante a visita, entendeu? É importante a procura do médico antes de acontecer o fato. Só queria lembrar isso. Mas em 2031 libero você também, viu? Em 2031 libero você. Já está velhinho, aí libero você, viu?
Tá ok. Boa noite, todo mundo. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado a vocês. Eu quero ver agora é o almoço, hein? Final. É o almoço. Deixa a minha casinha. Anda lá. Bom fim agora depois da pandemia. Tá bom. Bom fim, ainda tem um recadinho para nós. Pois é. Doutor Juncal, boa noite. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Raimundo falhou em alguns anos, foi em 2012 que o senhor fez aquela palestra lá e foi maravilhosa. Nós temos uma gravação dela, inclusive, em DVD. Mas antes de dar o recado final, doutor Juncal, para não ser descortês com nossos associados que estão acompanhando no YouTube, tem duas perguntas que eu pediria, por favor, que o senhor respondesse, porque chegou agora a pergunta, mas eu sei que o senhor, gentleman como vai responder. Um companheiro pergunta, o remédio Dutan, como ele atua? Ok, Dutan é um remédio, como eu falei, para hipertrofia prostática benigna na próstata que está obstruindo. E antes de pensar em cirurgia, a não ser que o paciente chegue com retenção de urina, quando o paciente começa a obstruir, a próstata começa a obstruir, começa a urinar mal, a gente tenta fazer o Dutan, que é uma droga que é um alfa-bloqueador da próstata e que muda a conformação prostática e pode melhorar a micção. E tem pacientes que ficam livres da cirurgia somente com medicação, às vezes por resto da vida, mas uma medicação que não tem muito efeito colateral e que pode fazer bem. Então, hoje, hipertrofia prostática, na maioria dos casos, a gente começa com um tratamento clínico. Quando não funciona, é que vai partir para o tratamento cirúrgico. Então, o Dutan é uma boa droga. A segunda pergunta do companheiro é qual a relação entre testosterona e câncer de próstata? Ok. Teoricamente, o câncer de próstata e a hipertrofia benigna é um desequilíbrio de hormônio estrógeno-andrógeno. Todo homem tem um pouquinho de hormônio feminino, não tem muito, mas tem um pouquinho. Como toda mulher tem um pouquinho de hormônio masculino, não tem muito, mas tem um pouquinho. Esse desequilíbrio é que leva à hipertrofia e talvez leve ao câncer. Tanto assim que os pacientes com câncer de próstata não devem usar testosterona, porque não existem trabalhos suficientes para dizer que o câncer de próstata com a testosterona é querer apagar uma fogueira com querosene. Então, o paciente que tem câncer de próstata, se a gente fizer testosterona, mesmo que ele tenha uma testosterona muito baixa, esse paciente pode acelerar o câncer dele. Na dúvida, não se erra, na dúvida, não se faz. A testosterona, a reposição no homem, é algo muito complexo e difícil, e não deve ser feito no paciente com câncer de próstata ou paciente com um PSA limítrofe, um PSA que está chegando perto do limite. Também não deve ser feito, pelo menos no paciente jovem. O câncer de próstata pode ter origem de uso inadequado de testosterona, como também o câncer de fígado pode ser de uso inadequado de testosterona. Então, quando você vê um sujeito bem malhado, aquele cara malhadão, de 25 anos de idade, 30 anos de idade, uma coisa eu lhe garanto, o testículo dele já está do tamanho de uma bola de gude. Então, testosterona, se a gente quiser, a gente para um dia para fazer outra live sobre reposição hormonal no homem, e é muito comum o paciente dizer, doutor, minha mulher está fazendo reposição hormonal, eu não vou ficar para trás, eu também quero. Calma, que testosterona é uma reposição difícil e tem que ser sempre equilibrada. E sempre que a gente faz testosterona, é controlando se o paciente está longe do câncer de próstata ou não. Com câncer de próstata não deve se fazer testosterona. Tem uma ideia, a hormonioterapia no câncer de próstata é tirar a testosterona. Como é que se tira a testosterona? Fazendo remédios que bloqueiam a formação de testosterona. Chama-se antagonista de LH-RH. A testosterona vai lá para baixo. Aí o tumor de próstata melhora, quando não tem mais indicação cirúrgica isso. Aquele paciente que chegou, que não dá mais para operar. A gente tira a testosterona. Antigamente, e ainda hoje, por motivo social, se faz orquectomia. O que é orquectomia? Retirada dos testículos. Uma cirurgia estúpida, mas ainda se existe por motivo social, por motivo econômico, mas tem medicação que faz uma castração química.
Então, os pacientes com câncer de próstata, que não tem mais indicação cirúrgica, está cheio de metástase, esse paciente a gente faz hormonoterapia. Hormonoterapia, nesse caso, em resumo, é a testosterona, quimicamente. Então, Ok, meu filho? Obrigado, doutor. Obrigado. Então, o doutor João Cal aqui já fez uma pauta, né, Ney? Para a próxima live do Abras Papo. E eu sei que nós podemos contar sempre com o senhor, além de muito amigo de Raimundo, é amigo da Abraspet, e a gente se sente muito orgulhoso em estar fazendo esse trabalho. E dizendo, Raimundo, que não é só para muita gente, não, são para milhares de pessoas, porque esse trabalho aqui vai para o mundo, tá? E a rede tem essa função, né? E nós vamos sim divulgar no nosso canal da Abraspet Associação, doutor, com sua permissão. Nós vamos divulgar isso para outros companheiros, para várias associações. E é um prazer enorme. Foi um prazer enorme ter o senhor com a gente. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Boa noite. Um abraço. Boa noite, mano. Boa noite, Ney. Um abraço. Aqui, pessoal, encerra a nossa atividade, nosso 19º Abras Papo, já ficando aí na linha, né? Vai ter o Abras Papo, que vai ser o 20º Abras Papo, que vai ser a live da ressaca da festa de confraternização. Não esqueça, João, bota a live aí, bota a festa de confraternização aí, João, na tela. É melhor do que a minha cara de Raimundo e Adnei. Isso. Então, pronto. No dia 12, vocês vão fazer a mesma coisa que estão fazendo aqui, agora vão interagir mais. Jorge, desculpa, eu só vi aqui sua pergunta no fim, mas a assessoria aqui funcionou, tá? E trouxe, deu o papelzinho aqui, deu para a gente fazer. Então, é isso aí. A Abraspet é isso e o trabalho continua. E quero convidar vocês para o dia 26. No dia 26, nós vamos fazer o ensaio da confraternização. E nós vamos divulgar, Ney, a partir de amanhã, esse link também, né, João, do YouTube. Quem quiser assistir o ensaio, fica à vontade. Nós vamos fazer um ensaio de como vai ser nossa atividade no dia 12. Tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigado e Abras Papo está aí. Boa noite. Abras Papo está de parabéns. Boa noite. Nós todos.